Todos os dias tem novidades sobre essa delação premiada que o Mauro Cid fez do Bolsonarento e da sua trupe. Gente, ele tinha uma torcida organizada, o Bolsonaro, inominável, tinha uma torcida organizada em torno dele, pedindo que ele golpeasse a democracia brasileira. No dia de ontem, sexta-feira, dia 10, já fiz um vídeo sobre o fato da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o deputado federal de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, já eram dois grandes incentivadores. Agora, sábado, dia 11, estou vendo aqui que o Magno Malta fazia parte desse time, o senador de Espírito Santo, aquele que está meio atrapalhado com as ideias, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, também era um dos torcedores, incentivava o mito, sem falar no Carluxo, é claro. Carluxo, filho do Bolsonaro, que também era um dos incentivadores. E outros políticos estariam por detrás. Polícia Federal investigando um por um, caso a caso. Gente, nós vamos ter operação da Lesa Pátria em breve, mais uma. Vai pegar mais gente. Tô até esperando, já ansioso, para fazer vídeo aqui para você. E aí você curte, comenta, compartilha e vai ficar sabendo de todos os detalhes aqui comigo. Bem, falando em Carluxo, hoje, foi amplamente noticiado que o Mauro Cid delatou à polícia que o Carlos Bolsonaro comanda o gabinete do ódio. Além disso, Cid afirmou que o próprio Bolsonaro usava o celular para espalhar fake news. Para quem acompanha a política, nos últimos 5 anos, isso não é nenhuma surpresa. Só espero que o Mauro Cid tenha provas porque, mesmo todo mundo sabendo que é verdade, uma delação só pode ser confirmada com provas. O Carluxo não deu um único pio sobre o assunto hoje. Logo ele, que adora falar nas redes sociais. TSE começa a julgar. Atenção, atenção, fiquem no vídeo. TSE começa a julgar a turma responsável por fabricar e espalhar notícias inverídicas, as chamadas fake news. 46 pessoas estão envolvidas naquilo que nós conhecemos pelo Gabinete do Ódio, que funcionava no Palácio do Planalto durante o governo do inominável, inelegível, incompetente ex-presidente. Tem deputados no meio, tem empresários, vários políticos de vários partidos e, claro, o clã Bolsonaro também está envolvido nesta história. O TSE, então, começou a julgar Jair Bolsonaro e outras 46 pessoas. Vamos lembrar, Alexandre de Moraes, quando discutiram e julgaram o caso do Francisquini do Paraná, deixou claro que na eleição de 2022 isso não ficaria impune. E parece que esse pessoal também vai responder. Gostaria também de lembrar que o Carluxo tinha todo o interesse de que seu pai continuasse na presidência. Afinal, era o único jeito das investigações contra ele próprio poderem ser arquivadas, ou pelo menos atrasadas. A delação do Mauro Cid, por exemplo, nunca aconteceria. Tem também a investigação sobre a ABIN, que pode envolver o nome dele no futuro. Além disso, o Ministério Público já tem provas da rachadinha milionária dele. Isso tudo nunca iria para frente, com o Bolsonaro reeleito. O Ministério Público aponta esquema de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. O chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro recebeu 2 milhões de reais em depósitos vindos de contas de 6 servidores. A movimentação financeira é a prova mais robusta na investigação sobre a suspeita de rachadinha no gabinete de Carlos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O nome dele é Jorge Luiz Fernandes. Ele é chefe de gabinete do vereador desde 2018. Os dados foram obtidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas hoje pelo jornal O Globo. Além de receber mais de 2 milhões de reais no esquema de rachadinha, esse chefe de gabinete usou também contas pessoais para pagar despesas de Carlos Bolsonaro. O laudo é suficiente para imputar crime de peculato contra ele. Agora, uma investigação complementar vai determinar se os pagamentos foram eventuais ou regulares. O pedido é da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada. O novo laudo pode provar que Carlos Bolsonaro se beneficiou diretamente de desvio de salários de servidores.
Ao todo, 27 pessoas e 5 empresas ligadas a Carlos Bolsonaro estão sendo investigadas nesse suposto esquema de rachadinha. Falando em bolsonaristas, ontem, o Tarcísio, governador de São Paulo, sancionou a lei, proposta por ele mesmo, que perdoa as multas de quem não usou máscara, durante períodos críticos da pandemia. Um dos beneficiados é Jair Bolsonaro. Ao invés de governar para o povo, Tarcísio governa para o seu grupo político e financeiro. Basta olhar também que ele quer privatizar a Sabesp, mesmo depois de todos os problemas com a Enel, dizendo que será benéfico ao povo. Isso que dá votar em direita. A oposição vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. Estão reunindo documentos nesse sentido e a oposição a Tarcísio de Freitas diz que na segunda-feira já deve entrar com essa ação junto ao Supremo. Integrantes da oposição e inclusive outros integrantes aí de outros partidos que também questionam a aprovação dessa lei. E ela beneficia quem? Justamente Jair Bolsonaro, ex-presidente, que recebeu em número aqui de multas, em valores de multas durante a pandemia, quando ele visitava São Paulo, visitou várias vezes e nunca usava a máscara de proteção, ele recebeu em multas algo próximo aí, acima inclusive de R$1 milhão. Tarcísio de Freitas também o acompanhou e não usava máscaras em vários desses eventos. Bolsonaro, por causa disso, segue inscrito na dívida pública ativa do Estado em R$1.107.000 devidos. Ele deve isso, mas ele fez um depósito em juízo pelos seus advogados de R$913.000. E agora a defesa dele afirma que vai recorrer à justiça para ter esse dinheiro de volta, esses R$913.000. Para finalizar, fiquem com a resposta de um jornalista, para quem diz que Bolsonaro tem alguma influência nas decisões de Israel e dos brasileiros que estão em Gaza. Agora, em 2023, alguém dizer para mim que algo trabalhoso como isso foi levado adiante por Jair Bolsonaro, pelo amor de Deus, Bolsonaro e trabalho na mesma frase não cabe. Quer dizer, o Bolsonaro construiu essa costura. O Bolsonaro entrou em negociações com o Egito e com Israel, conversou com todo mundo, articulou e trouxe ali uma solução para esse problema que está sendo costurado ao longo de semanas. Não faz nenhum sentido. O que aconteceu ontem me parece que foi um ex-presidente inelegível tentando ganhar holofote, né? Tentando ir para a Câmara dos Deputados aparecer. E conseguindo aparecer. Conseguindo. E tendo sucesso, indo para as redes sociais e tendo a sua base galvanizada. Ele não está solucionando nada. Ele tornou tudo mais difícil, porque polarizou uma discussão que não era para ser polarizada. Colocou o embaixador de Israel numa situação delicada, colocou a comunidade judaica brasileira numa situação desconfortável, em negociações que já são bastante sensíveis, tornou tudo mais difícil, mais nebuloso, num momento que não é para ser assim. É um momento de muita calma, de muita conversa, de muita tranquilidade, de muita negociação, e não é um momento para pessoas que querem aparecer, que é disso que se trata. O ex-presidente está tentando aparecer.